Seja muito bem-vindo ao Em Foco. António Costa pede a maioria absoluta nas próximas legislativas e receita coligações com os partidos da direita. No encerramento do Congresso do Partido Socialista, que o consagrou como secretário-geral, Costa recusou a ideia de um bloco central. Foi com o apelo à maioria absoluta que António Costa quis marcar o tom do desafio que tem pela frente, enquanto novo secretário-geral do maior partido da oposição, em vésperas de eleições legislativas. No encerramento do Congresso do PS, Costa pediu estabilidade para que o país não se torne ingovernável. Nós dizemos aos portugueses que nos candidatamos com a ambição de servir Portugal, tendo uma maioria absoluta para governar, assegurando a estabilidade, a coerência e a consistência da ação governativa. Na situação dificílima que o país vive, não podemos viver em situação de instabilidade. Não podemos viver permanentemente com a ação governativa paralisada por divergências entre os parceiros de coligação. Não podemos passar o tempo a tomar medidas contraditórias por falta de consistência na ação governativa. O líder do PS prometeu diálogo ao mesmo tempo que se distanciou dos partidos do governo e da ideia de um bloco central. Em ruptura com a direita, Costa assumiu que os socialistas se vão apresentar nas próximas eleições como alternativa ao executivo do PSD e do CDS. Nós recusamos o conceito de arco da governação como delimitando quem são os partidos representados na Assembleia da República que têm acesso e têm a legitimidade a partilhar responsabilidades governativas. Não é possível ser alternativa às atuais políticas com quem quer precisamente prosseguir as atuais políticas. Para prosseguir esta política não contam connosco e nós não contaremos para quem queira prosseguir esta política. Já à esquerda, o secretário-geral do PS elogiou a disponibilidade do LIVRE para o diálogo construtivo e deixou um aviso ao Bloco e ao Partido Comunista. Nós não excluiremos os partidos à nossa esquerda da responsabilidade que também têm de não serem só partidos de protesto, mas se fazerem parte também de serem partidos de solução para os problemas nacionais. Não contarão com o PS para vos ajudar a manterem-se na posição cómoda de ficarem só no protesto e não virem também trabalhar para a solução. Houve ainda uma palavra para as presidenciais. Com Mário Soares e Jorge Sampaio na assistência, Costa não quis referir nomes de possíveis presidenciáveis, mas enalteceu o contributo histórico do PS nas escolhas de candidatos a Belém. E os portugueses também sabem bem que as escolhas do PS em matéria de eleições presidenciais têm sido sempre escolhas avisadas e que a realização do sonho que a direita acalentou durante tantos anos e que satisfez há 3, de ter um governo, uma maioria e um presidente, só se traduziu num resultado para os portugueses. Um pesadelo para os portugueses. O Congresso ficou ainda marcado pela saída pouco amigável de Francisco Assis, depois de anunciada a renovação do Secretariado Nacional, que culminou com o afastamento de todos os nomes ligados à anterior direção. O eurodeputado abandonou o Parque das Nações em desacordo com a nova orientação política do partido. São convidados deste Em Foco, Nuno Encarnação e Vítor Batista. Muito boa tarde aos dois. Vítor Batista, começava por si, por uma análise a este Congresso do Partido Socialista. Aquilo que se dizia no rescaldo deste Congresso era que António Costa tinha radicalizado um pouco o discurso mais à esquerda, aliás, aproveitou também para afastar aqui uma ideia de bloco central. Sentiu isso? Não, eu penso que isso foi, de certa forma, evidente. António Costa, sobre essa matéria, eu julgo ter interpretar bem que foi claro. Agora, claro e irrevogável? O irrevogável já tenho, já penso que não, o irrevogável já penso que não. Agora, e penso que não pelo seguinte, eu julgo que, vamos lá ver, o PS tem uma história, e quando assumiu ser poder, assumiu sempre em determinados momentos e conseguiu vitórias a que nível de eleitorado? Muito pelo centro. O PS é um partido de esquerda, mas é um partido de esquerda moderado. E julgo que não é esse, quer dizer, não há aqui uma inversão desse sentido. E, de certa forma, quer queiramos, quer não, António Costa, desta vez, foi mais longe e, de facto, apontou para
uma situação ligeiramente diferente em termos da sua própria estratégia. Agora, nós temos que respeitar a estratégia de um líder que quer contar votos e que pensa que é através da estratégia que definiu que consegue ser Primeiro-Ministro. Em todo o caso, pela minha parte, eu espero, muito sinceramente, que há situações que é inevitável. São inevitáveis as situações que existem para a sociedade portuguesa. E a questão que se coloca é como é que se resolvem essas situações sem que se tenha uma maioria governativa na Assembleia da República e simultaneamente sem que se tenha os dois maiores partidos da área governativa nessas soluções. Eu não gostaria de ver repetido a situação deste atual governo que, só por ter uma maioria, enfim, assume um conjunto de políticas e que não assumiu um diálogo com o próprio Partido Socialista. Eu julgo que o Partido Socialista, quando for governo, tem que construir uma maioria, com maioria ou não, tem necessidade de áreas de reforma do Estado, tem necessidade de construir entendimentos em termos de futuro. E daí que eu diga, bom, na política há uma velha expressão que eu utilizo, muitas das coisas começam assim e acabam assado. E, portanto, eu julgo que este início e esta estratégia, como todas as estratégias, podem ir sendo moldadas ao longo do tempo e, de certa forma, corrigidas. Nós temos na sociedade portuguesa 3 ou 4 questões que temos de resolvê-las e, para isso, julgo que seria bom haver um contributo dos partidos da área governativa, ou dos grandes partidos da área governativa dos últimos anos. Um problema que temos de finanças públicas, da sustentabilidade das finanças públicas, e isso arrasta outros aspectos. Já agora, Vítor Batista, deixe-me interrompê-lo para dizer que justamente as questões económicas foram as que estiveram eventualmente mais ausentes deste Congresso. Foi um Congresso mais situado em questões mais sociais, a violência contra as mulheres, a pessoa humana, uma expressão muito usada por António Costa. É uma fuga às questões que efetivamente vão provar se há aqui uma alternativa ou não, ou é tentar recentrar o discurso político nas pessoas e não nos números? Não, uma alternativa existe, isso é uma coisa que é clara, existe uma alternativa à atual governação. É evidente que, de certa forma, o mote do Congresso foi um pouco a dignidade humana, e foi nesse sentido da afirmação da humanidade e dar aqui uma certa relevância à importância da política em detrimento das questões económicas. Mas há um outro aspecto. António Costa disse que iria para o terreno, traduzido de forma simples, e queria construir o seu próprio programa de governo. E regresso àquilo que estava a dizer. Na construção de um programa de governo é inevitável termos pela frente a questão da sustentabilidade das finanças públicas e da dívida pública. E aqui houve alguns caminhos que foram interessantes, sobretudo quanto ao endividamento e o papel importante que a Europa tem nas dívidas públicas soberanas dos Estados-membros. Julgo que há aqui uma consciencialização de que há algo a construir que vai para além do próprio país. Depois, para nós termos uma sustentabilidade das finanças públicas, não há que ter grandes dúvidas. Nós temos, por um lado, receita e despesa, e, portanto, ou a receita cresce e ainda temos, enfim, alguma cobertura para a despesa que temos, ou temos que reduzir a despesa. Ou pelo menos, não crescer como deveria ser. Isto para mim são evidências, eu sou economista, sou sobretudo economista, e muito dos números, fundamento muito o meu raciocínio na base dos números. Aliás, tenho muita dificuldade em construir soluções políticas que não tenham assentamento ou que não sejam consubstanciadas com a preocupação de terem tradução quantitativa nas coisas. Daí que esta velha expressão que é interessante, as coisas muitas vezes começam assim e acabam assado. Na encarnação. Do lado da oposição, as críticas foram praticamente generalizadas, que foi mais um momento em que António Costa não apresentou as medidas, nomeadamente nesta área mais económica. Foi o ponto mais crítico deste Congresso. É um dos pontos, porque, mais uma vez, continuamos sem perceber onde é que o Dr. António Costa, com os sonhos e com os ideais que tem, que são legítimos, consegue arranjar financiamento para se resolver de tudo. É evidente que isso é preciso. Agora o Vítor Batista acabou de dizer tudo aquilo que tem que ser dito ao Dr. António Costa. Mas há coisas que, para mim, são graves. No primeiro discurso do Dr. António Costa, como é que um líder candidato a Primeiro-Ministro consegue dizer inverdades no seu próprio discurso? Ou consegue capitalizar em verdades que, ditas durante 10 vezes, passam a ser verdades para um socialista convicto e confesso. Como, por exemplo, pegar naquilo que é o Orçamento de Estado e dizer que há um corte na educação de 700 milhões de euros.
quando já se explicou várias vezes ao Dr. António Costa que o corte efetivo é 200 milhões de euros, porque os 500 milhões de euros são verbas irrepetíveis, são pagamentos irrepetíveis que aconteceram em 2014. Como é que é possível o Dr. António Costa voltar a cair naquele erro da imigração? Que a imigração, que imigraram não sei quantos mil portugueses, de facto muitos, mas eu tenho aqui dados, por exemplo, que em 2007, já não sei se o Dr. António Costa estava no governo do engenheiro Sócrates ou não, já não me recordo agora temporalmente, em 2007 saíram do país 90 mil pessoas, em 2012 saíram 95 mil pessoas. Qual é a grande diferença aqui? Por isso, esta matéria manteve-se permanente. É evidente que houve um pico que baixou nas alturas de mais prosperidade em Portugal e depois voltou a aumentar nesta crise financeira terrível que nós tivemos e nesta crise com a entrada da Troika em Portugal. Bom, estas inverdades não podem ser ditas por uma pessoa que aspira a ser líder de primeiro-ministro, porque das duas uma, ou é uma pessoa que resolve omitir a verdade só para uma questão eleitoral, ou é uma pessoa que desconhece a realidade. Por isso, das duas uma, dou este benefício da dúvida para o Dr. António Costa explicar, ou alguém que explique, porque é que ele diz estas questões. Nuno Encarnação, mas... Só mais uma nota que vale a pena ver. Eu vi muita gente escrever que os 15 novos elementos é uma renovação profunda do partido. Eu relembro que o Dr. Luís Patrão foi chefe de gabinete do engenheiro José Sócrates e mais 3 elementos que eu reconheço logo de imediato foram ex-secretários de Estado do governo do engenheiro Sócrates. Por isso, aqui não há uma renovação, não há um cortar como se quis passar para a imprensa, não há. Por isso, pelo menos 4 elementos tiveram ligação direta aos governos do engenheiro Sócrates, sendo também António Costa o número 2 do engenheiro Sócrates na altura, quando estava no partido. Por isso, essa questão que passa para a comunicação social, ou que o Partido Socialista tenta passar, é uma verdadeira mentira e uma farsa. Por isso, devem assumir de facto que não há uma renovação, que há sim uma geração nova na idade dos 40, sim senhor, que é reposicionada aqui, mas que tem os seus antecedentes, Fernando Medina, Rocha Andrade e o ex-secretário de Estado do Turismo, madeirense, nosso ex-colega também, que esteve connosco em 2009 na última legislatura. São pessoas que, de facto, pertencem aos governos anteriores. Mas houve aqui um esforço, eu insisto neste ponto, de não centrar o discurso realmente nas questões económicas, mas nas questões mais sociais, numa altura em que se discute e muito aquilo que é a necessidade dos partidos se abrirem à sociedade civil. É uma inverdade falar aos portugueses de questões mais sociais e menos económicas. E estrategicamente o PSD não devia também ele próprio... porque estou a pensar na entrevista de Pedro Passos Coelho no final da semana passada, em que foi novamente uma entrevista muito centrada, quer nas questões do déficit e o ponto de honra do déficit abaixo dos 3%, quer na questão da justiça, mas outra vez sem ser nas pessoas. Porque só assim é que nós evitamos crises sociais gravíssimas, quer dizer, só com boas contas é que nós podemos ter seguramente menos desempregados, menos pessoas na miséria em Portugal, só assim é que nós conseguimos fazer, e não é ao contrário. Não é partir ao contrário, porque partindo ao contrário pressupõe que tem que se arranjar dinheiro para isso tudo e o Dr. António Costa não percebe, não se percebe onde é que ele vai arranjar esse equilíbrio. Aliás, vê-se hoje, numa entrevista que o Diário Económico publica hoje, com o Dr. Rocha Andrade, que é professor da Faculdade de Direito de Coimbra e que nós conhecemos particularmente e tenho toda a admiração por ele, mas ele é muito claro numa questão. Quando lhe perguntam, serão repostos os salários imediatamente em 2016? Será deixada a taxa extraordinária? Ele diz logo claramente que não tem uma varinha mágica, que o Partido Socialista não tem uma varinha mágica para fazer acontecer as coisas de um dia para o outro. Como, aliás, Ferro já tinha dito que para se manter o sistema social atual, que não era possível baixar impostos. Claro, mas o que é curioso, porque é um elemento desta nova equipe do Dr. António Costa, ele próprio, que diz em declarações ao Económico ontem numa entrevista, logo que desmancha um discurso do líder que tenta passar as coisas sem ter qualquer fundamento ou qualquer receita para o fazer. E por isso, eu acho que é de facto um discurso consciente do Dr. Rocha Andrade. Agora, há aqui qualquer coisa que não bate bem. Vamos à política interna do Partido Socialista. Vítor Batista, Francisco Assis saiu muito zangado do Congresso, disse que não se revia naquele modelo. Já tivemos a oportunidade de estar aqui, aliás, os três sentados, falando de que o grande desafio este ano de António Costa era o da unificação do partido, depois da cisão entre os seguristas e os costistas. Com estas escolhas para os órgãos de liderança do partido, António Costa está a unificar ou a agravar essas cisões? Bom, relativamente a Francisco Assis, Francisco Assis sai mais cedo do Congresso, não diria que abandonou, mas saiu mais cedo do Congresso. Nós conhecemos o pensamento de Francisco Assis. Francisco Assis tem uma interpretação
que entende que o PS se deve focar mais numa estratégia mais centrada naquela esquerda mais moderada, e ele próprio defende coligações mais no que ele mais sente à direita. Eu estou a dizer aquilo que ele disse numa entrevista, não estou a repetir o que ele assumiu numa entrevista. E por isso não quero acreditar sequer que ele não tivesse a possibilidade de, no Congresso, ir defender as suas teses. Julgo que não teria sido isso. Efetivamente não lhe foi dada a palavra para discursar. Eu não sei, eu ainda não compreendi, e eu estive no Congresso, não compreendi muito bem se a razão profunda foi uma questão de timing, de momento de intervenção, se foi quanto à substância. Se foram preocupações relacionadas com a substância, isso contraria completamente a lógica de um Congresso. Um Congresso é um espaço de debate, de liberdade e, sobretudo, confronto de projetos e de opiniões da militância socialista. Portanto, não quero acreditar sequer que isso tenha sido por base. Acredito mais que se relacionasse com questões de inscrição. Agora, o pensamento de Francisco Assis, eu conheço. Subscrevo muito do que ele pensa sobre isso, porque eu não, é que volto a dizer, não consigo dissociar-me no pensamento dos condicionalismos que existem nesse desenvolvimento do pensamento. E hoje, um dos condicionalismos é o aspecto financeiro. Que, aliás, António Costa acaba por falar relativamente à necessidade que existe da Europa repensar esta questão da dívida. Isso foi praticamente a única aproximação que ele faz. E essa é a parte importante do seu discurso, uma das partes importantes do discurso. Mas deixe-me perguntar-lhe, porque relativamente à Europa, também o mesmo António Costa, há uns meses atrás, há poucos, dizia, bom, mas segundo as minhas fontes na Europa, não existe uma disponibilidade para rever as condições, que era, aliás, o que defendia António José Seguro. Se não houver Europa, não há programa económico do Partido Socialista? Não, é preciso construir soluções. Nós temos que procurar soluções e construir soluções. E António Costa avançou em alguns aspectos, nomeadamente um dos aspectos que também é necessário arranjarmos um programa, não é só programas de ajustamento, não é? Temos que ter programas também de crescimento, programas que ajudem os países a ultrapassar as dificuldades. E, nomeadamente, essa é uma preocupação que me parece correta e que me parece adequada. Aliás, de alguma forma, também a atual liderança europeia hoje vai nesse sentido. As intervenções do Banco Central Europeu e, por outro lado, o anúncio de um programa de 325 mil milhões de ajuda à economia europeia, julgo que vão nesse sentido das preocupações de António Costa. Se serão valores suficientes ou não, iremos ver. Mas é preciso que isso transmita uma nova forma de interpretar e ver a questão da importância da Europa na solução e na ultrapassagem das dificuldades que os países hoje atravessam na comunidade europeia. Por isso, António Costa aí esteve bem. Eu julgo que é uma abordagem correta e que a importância de um Primeiro-Ministro construir uma solução e defender uma solução desta natureza, julgo que são passos importantes. Agora, outros aspectos. Já foi aqui referenciado Rocha Andrade, eu também li a entrevista e também fiquei, de alguma forma, surpreendido, porque eu revejo naquela entrevista, quer dizer, eu li a entrevista rapidamente e não diz nada daquilo que eu não venho dizendo aqui e no espaço onde escrevo. Portanto, não está muito longe do pensamento. Mas também temos que, acho que estamos num momento muito difícil da sociedade portuguesa e temos que, sobretudo quando somos confrontados com as situações todas da banca, de um certo capitalismo também, sem grande normalização ou sem grande regulamentação, porque se existe não se constata que na prática tenha efeitos, julgo que também estamos numa altura de dar uma maior importância à intervenção política e julgo que há questões que são fundamentais. Eu não gostaria de ver a atividade política também limitada na sua totalidade pelas questões da quantificação, não é? E numerárias, não é? Nuno Encarnação, outro dos aspectos deste Congresso foi a questão do Presidente, a escolha do Presidente por parte do Partido Socialista. Sampaio Nóvoa acabou por aparecer, é um independente, e acaba por aparecer ali colado a um discurso de António Costa quando ele diz que o PS, a determinada altura, apoiou Ramalhianos, quase que parecia que preparando o Partido Socialista para apoiar um candidato improvável. É a confirmação de que o PS está sem candidato óbvio para a presidência da República? Eu acho que está tudo dito, porque vejam uma coisa, é interessante nós acompanharmos o que é que tem acontecido nesse âmbito. Houve uma corrente que quis muito que o engenheiro António Guterres voltasse, e aliás tinha campo aberto para o fazer.
presume-se que o engenheiro António Guterres tenha outras coisas para fazer na vida que não exatamente esta ideia de ser Presidente da República. Provavelmente está à espera, ele ou Durão Barroso, de perceber quem é que chega lá primeiro. Mas tem outras intenções na vida que não esta de ser Presidente da República. Depois houve uma outra corrente dentro do Partido Socialista, curiosamente pessoas também ligadas a António Costa, é interessante observar, e não só Francisco Assis, que defendeu Jaime Gama como candidato presidencial. Fez-se saber no Congresso que essa hipótese também já não seria. E deixaram o campo aberto para Sampaio Nova abrir ali as hostilidades, pegar no cravo e fazer um discurso à esquerda e fazer um discurso sem preconceitos, um discurso de um cidadão livre, que resolveu aparecer, combinado obviamente com o Dr. António Costa, e para mim, quanto a esse aspecto, isto está tudo resolvido, quer dizer, não há mais nada a dizer. Enquanto à direita temos 3 ou 4 possíveis candidatos, eu acho que o Partido Socialista vai optar por aquela via, uma via. Isto significa que, de facto, o Partido Socialista hoje em dia não tem pessoas com o cariz ou com o perfil para exercer o cargo de Presidente da República. Tem que ir buscar a sociedade civil, o que não é mal nenhum, sim senhor, é uma opção do Partido Socialista, mas o que normalmente não corresponde à história mais recente do Partido Socialista. Normalmente o Partido Socialista tinha sempre uma figura marcante como candidato presidencial, e é uma novidade também nesta altura em que o Partido Socialista se quer afirmar tanto, se acha tão importante, quase detentor de uma maioria absoluta, que eu acho que não é bem assim. Eu acho que hoje em dia, com aquilo que nós temos visto, com tudo o que tem acontecido, o Partido Socialista tem mas é que discutir eventualmente uma vitória com o PSD nas legislativas. Com o caso de José Sócrates, na Encarnação, o PSD voltou a sentir que pode ganhar eleições? Não, eu não digo com o caso de José Sócrates, eu digo com o discurso deste novo líder, António Costa, o Partido Social Democrata seguramente perceberá que pode ganhar eleições. E com as práticas do Dr. António Costa. Isto vai acelerar a possível coligação com o CDS? Vejam uma coisa, o Dr. António Costa prometeu que o partido ficaria unido. E não ficou nada unido, o Partido Socialista não ficou unido com isto, porque ficou unido e teve os tais 1/3, por assim dizer, de cotas nos órgãos menos representativos do Partido Socialista. Naqueles 15 de topo, não é, que é a nossa Comissão Política Nacional, o Partido Socialista tem outro nome nesta designação, não entrou um único elemento que fosse próximo de António José Seguro. Depois, a mordaça que puseram ao Dr. Francisco Assis é uma coisa inacreditável, que eu nunca vi num Congresso, muito menos do Partido Socialista. Muito menos do Partido Socialista, que tanto pega na bandeira da liberdade e como grande partido do 25 de Abril. Como é que é possível? Quer dizer, ninguém percebe isto. Depois é um congresso curto, normalmente começam à sexta-feira, acabam domingo às 4 da tarde. Este não, começou sábado, acabou domingo à 1 da tarde, à 1 da tarde já estava o líder a falar, por isso aquilo foi tudo rápido, aquilo tinha que acabar rapidamente, começar rapidamente e acabar rapidamente. Mas como é que é possível o Dr. Francisco Assis, que foi candidato, foi a cabeça de lista às eleições europeias, que teve uma vitória nas eleições europeias, evidentemente, perante a coligação, que tem um pensamento próprio, que toda a gente o conhece, não conseguem arranjar um espaço de 20 minutos para o Dr. Francisco Assis falar, dizendo já ao Dr. Francisco Assis antecipadamente que tinha que sair às tantas horas. Como é que é possível? Quer dizer, isto ninguém compreende. Nós estamos fartos de estar nos congressos, sabemos como é que as coisas se fazem, bastará à mesa, ainda para mais uma pessoa com a dimensão do Dr. Francisco Assis, que não é um militante qualquer, é um militante que era importante ser ouvido naquele congresso, porque provavelmente era das poucas vozes dissonantes, porque de resto não havia espaço. O congresso, a sexta-feira, no sábado, acabou à meia-noite, por isso não houve espaço físico para falar tanto gente. Aquilo, de facto, foi uma coisa que eu não percebo. Como é que isto acontece? Na Encarnação, relativamente ao PSD e este novo equilíbrio que resulta, provavelmente, ou nesta nova disputa mais renhida que resulta dos acontecimentos mais recentes ligados ao Partido Socialista, a detenção do ex-primeiro-ministro, isto acelera ou não aquilo que pode ser uma coligação entre PSD e CDS, já que está tudo em aberto novamente? Está tudo em aberto, mas não vou antecipar a ideia de coligação. Os partidos, o PSD e o CDS, terão os seus momentos para decidir o que é que vão fazer no futuro próximo. E por isso, com calma e tranquilidade, cá estaremos para perceber. Agora, o que eu digo é que, de facto, estes dois partidos seguramente não se revêem naquilo que é um discurso extremado de esquerda do Dr. António Costa. E que vai ficar refém desse próprio discurso, não tenho dúvida nenhuma. Já agora, e porque existe também uma pessoa que se diz poder ser um dos próximos líderes do PSD, que eventualmente é menos ortodoxo na questão da dívida. Estou a falar do Rui Rio, que num livro que lança esta semana fala nessa hipótese de reestruturação de dívida.
parece haver um discurso mais próximo entre estes dois do que eventualmente entre Pedro Passos Coelho e António Costa. Não, porque o Dr. Rui Rio, por exemplo, está mais ao centro-direito. O Dr. António Costa, com isto, fugiu do centro e colou-se praticamente à esquerda. Foi isto que o Dr. António Costa fez neste Congresso. Mas no cenário que o Vítor Batista diz que o que existe agora pode... Como é que disse, para eu não citar mal? Em política... As coisas começam assim e acabam assado. Começando assim, para acabando assado, acaba assado. Qualquer que seja a teoria da dívida, há uma coisa que nós temos que perceber. A dívida tem que ser paga, ponto final, parágrafo. Nós, sem esta dívida paga e sem esta dívida livre de cima de nós não temos hipótese nenhuma. Quer dizer, nós temos que pagar a dívida, ponto final. É a primeira das prioridades que nós temos de ter. Quanto à reestruturação da dívida, continuo a dizer que um dos últimos atos do Dr. Vítor Gaspar, no empréstimo à Troika dos 78 mil milhões, a 15 anos, se não estou em erro, ele conseguiu mais 7 anos de deslizamento do prazo. Por isso, houve aqui também, se quiserem dizer às claras, uma reestruturação implícita e explícita daquilo que foi a dívida. E alisou, de facto, o termo de pagamentos da própria dívida. O que eu digo é isto. O Dr. António Costa não pode fazer aquilo que fez este fim de semana, que é, com a direita, jamais, como dizia Mário Lino, com o centro não há ninguém no centro, por isso ele acha que o centro não é espaço para ele ocupar, por isso tem que ir mais à esquerda, e diz que vai incomodar o Bloco de Esquerda, que está em frangalhos, não é? É aquilo que nós percebemos. Será que aqui o alvo era Marinho Pinto? Não, e o partido, mas é que ele nem fala de Marinho Pinto. Marinho Pinto é uma inexistência para o Dr. António Costa. Estou a perguntar se subentende que quis Não esvaziar... subentendo nada, porque eu acho que a relação entre o Dr. Marinho Pinto e o Dr. António Costa não são as melhores, pelo menos na tese do Dr. Marinho Pinto, aquilo que nós vemos, o que ele escreve todas as semanas. Evidentemente, e por isso eu pergunto por isso é que eu digo que se ele quis, o Dr. António Costa está orgulhosamente só, vai ficar orgulhosamente só, porque o Bloco de Esquerda começa a ser uma inexistência política, daquilo que se percebe. O Partido Comunista jamais validará, seguramente, um governo com o Partido Socialista. E o LIVRE, por quem o Dr. António Costa tanto puxa, se calhar elege 2 ou 3 deputados, as 2 ou 3 figuras de charneira do próprio LIVRE. Por isso, onde é que o Dr. António Costa, eventualmente, se ganhar as eleições, vai governar à esquerda? É um engodo. Acaba assado, não é? Não foi nesse sentido que eu quis utilizar a expressão. As coisas começam assim e depois vão sendo moldadas, vão sendo corrigidas. Tem sido assim ao longo dos tempos. Não, é apenas relativamente às presidenciais. O Partido Socialista tem excelentes soluções e eu há muito que digo que há ainda muitas soluções dentro do PS e não há nenhum problema do PS, porventura, vir depois a associar-se e a apoiar o independente, porque isso é normal. A vontade de candidaturas presidenciais depende dos próprios. Eu próprio tenho na mente um cidadão do PS, mas, enfim, a seu tempo iremos ver quem é que se apresentará como candidato. O fundamental neste momento são as próximas eleições legislativas. E aqui anoto a preocupação do PSD e do Nuno Encarnação. Este ataque cerrado ao António Costa. Estou a analisar o Congresso. Hoje é o dia de analisar o Congresso. Certo, mas o ataque cerrado ao António Costa é que não reconhece absolutamente nada de positivo. Isso não deixa de ser surpreendente, porque também demonstra claramente uma intranquilidade e um certo nervosismo. Reconheço a coragem dele ter puxado 4 ou 5 elementos nesta geração dos 40 anos para a frente do partido. Mas, sendo certo, não são nenhuma surpresa. Mas, senhores, eu vou dizer uma coisa. Essa é a parte que às vezes tenho muitas dúvidas. Deve ser a minha idade. Eu gostaria de ver pessoas, sobretudo com grande experiência política, com grande capacidade de trabalho e com experiência na sua vida em termos de trabalho. Isso é que transmite confiança ao cidadão. Meus senhores, muito obrigada pela vossa presença no Em Foco, que fica por aqui.